começar. Agora sim. Agora, oficialmente, estamos gravando o nosso encontro e oficialmente dar as boas-vindas a todas vocês, né, que estão aqui presencialmente. Presencialmente, olha, gente, a vontade de estar perto de vocês, que está aqui comigo ao vivo. Sejam todas muito bem-vindas. E para quem vai assistir, né, a gravação depois, também seja muito bem-vindo a essa aula. É uma aula que é muito o meu coração pulsando, né? Acho que é muito meu coração aqui em formato de slides para conversar com vocês sobre algo que tem tocado muito meu coração. E para quem é mais próxima, sabe, né, que foi realmente um nascer essa aula, né? Vamos dizer assim que foi uma gestação aí de alguns meses essa aula, para me sentir pronta para trazer para vocês um conteúdo sobre autoestima e espiritualidade, mas de uma forma muito profunda. Nós temos uma aula, né, aqui já dentro do YouTube, né, Autoestima e Espiritualidade, mas hoje nós usamos muito o livro Sete Caminhos para o Alto Amor como base para essa aula. E hoje, né, a gente vai olhar para uma conversa que vai costurar autoestima, espiritualidade, neurociência e como tudo isso faz parte, né, de quem nós somos, desse ser espiritual que nós somos. Nós, às vezes, esquecemos, né, que nós temos um corpo físico, mas nós temos também um corpo espiritual. E como que a gente tem cuidado desse corpo espiritual? Como que a gente tem olhado, né, para esse corpo espiritual? Meninas, antes de eu seguir, me conta se para você está ok. Luz, som, se vocês estão me vendo bem, se está travando alguma coisa. Para mim estava travando um pouquinho aqui a imagem, mas já dei um jeitinho de organizar aqui. Eu acho que está melhor agora. Oi, Juliana. Falaram que o áudio fica um pouquinho. Tudo ok. Ok, meninas, muito obrigada. Só para a gente seguir, né? Para depois não ficar ruim, principalmente áudio, né? Para chegar aí até vocês. Então vamos lá. Vamos respirar fundo para conectar com esse assunto. Vamos trazer a nossa alma, a nossa espiritualidade para esse lugar. Vamos trazer a nossa atenção plena para esse lugar. Porque a gente chega tão acelerado, né? O dia já coloca a gente de uma forma tão corrida, mas agora é um momento para você, é um momento com você, desenhado especialmente para te ajudar, para te fazer um carinho na alma. Então, traga a sua atenção, a sua intenção. Vamos fazer juntas 3 respirações profundas para a gente assentar nesse lugar. Inspira e solta o ar. Mais uma vez, inspire. Solte o ar. Mais uma vez, inspire. E solte o ar. E traga para você essa verdade. Eu estou aqui e agora, e nada lá fora vai me desconcentrar. Eu estou aqui e agora, e nada lá fora vai me desconcentrar. Porque é um privilégio, é um gesto de autoestima e de amor próprio, a gente se proporcionar esse momento, né? De tirar aí 1 hora e meia, para estar com você mesma, para falar sobre autoestima, para trazer a sua espiritualidade para perto. Então, é muito corajoso da nossa parte, né, fazer esse movimento de estar aqui. Então, agradeço imensamente a vocês, né, e a todas nós, que nos permitimos, né, viver esse momento. Meninas, então, antes de começar, quero me apresentar aqui rapidamente, né, muitas já me conhecem, já estão nessa jornada junto comigo, sobre autoestima, espiritualidade, desenvolvimento, essa busca, né, por nós mesmas, mas muitas estão chegando agora, né, ou através do Conversas que Curam, ou através, agora do canal do YouTube. Então, antes de qualquer descrição profissional, né, contar para vocês que eu sou uma mulher como vocês, em busca de mim mesma,
E foi buscando quem eu sou, né? Foi buscando curar algumas dores profundas da minha alma, que eu cheguei nesse conteúdo sobre autoestima. E quanto mais eu fui aprofundando sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, mais eu me aproximei da espiritualidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre esse conceito de espiritualidade, mas eu vejo hoje, né, que são degraus que a gente vai subindo, né? A gente começa pelo autoconhecimento, quem eu sou, as minhas dores, eu começo a limpar algumas camadas, isso faz eu gostar mais de mim mesma, ter uma relação mais profunda comigo, e quando eu aprofundo em mim, eu chego em algo metafísico, algo que transcende, algo que se chama espiritualidade. Então, eu sou essa mulher que caminha pelo mundo buscando essas respostas, curiosa que sou, e como boa professora, transformo a minha curiosidade em aulas, né? Transformo a minha curiosidade em conteúdo para compartilhar com vocês. E trazendo, né, um recorte da parte profissional, hoje, né, acho que consolidou, né, essa formação, esse trabalho como mentora e palestrante, especialista em habilidades emocionais e inteligência espiritual, concluindo, né, e os últimos estudos, posso trazer para vocês essa consciência de espiritualidade. Então, são alguns cursos, alguns anos de jornada e muita vivência visceral na pele para entender o que tudo isso significa e trazer para vocês. Então, é uma honra, né, tê-las aqui hoje, nesse espaço onde eu cumpro a minha missão. Chegar perto da espiritualidade também me fez enxergar como essa sim, exatamente a minha missão de vida, me curar e ajudar outras mulheres a se curarem nesse processo, conectando, né, com as suas emoções e fazendo, né, as suas emoções como um portal de cura para a gente chegar cada vez mais na nossa espiritualidade. E no cronograma do nosso dia hoje, né? Então, o objetivo do encontro é compartilhar com vocês esses novos estudos, esses novos conhecimentos, né? Linkando autoestima e espiritualidade, mas também é uma aula que ela tem duplo objetivo, né? Um objetivo é inaugurar a jornada da oficina de autoestima para quem já está matriculado, para quem já está fazendo parte, mas é também uma aula aberta, uma aula inaugural que vai ficar disponível no YouTube, para que a gente possa dar sequência no YouTube, nenhuma jornada específica sobre autoestima e espiritualidade. Então, a gente está aqui, né, com essa aula para dois públicos, para o público que vai seguir a jornada autoestima, a oficina de autoestima, e para o público que vai acompanhar pelo YouTube a jornada autoestima e espiritualidade. Então, essa aula, como eu combinei com vocês, ela fica gravada, nós vamos tirar as dúvidas, né? Esse é o cuidado com quem está aqui ao vivo. As dúvidas vão ser para o grupo que está aqui ao vivo, então, né, depois da aula gravada, a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, então as perguntas, né, após a gravação. O link da gravação vai ser disponível para vocês, nos grupos que vocês estão fazendo parte, e também, né, lá no YouTube, e contar para vocês, né, que nós temos um grupo que se chama Conversas que Curam, para quem não faz parte ainda, vai estar tudo na descrição do vídeo, todos os links, né, para a oficina de autoestima, para o Conversas que Curam, que é um grupo gratuito de terapia diária, para a gente trocar, né, ali as nossas dores, mas principalmente um conhecimento sobre autoestima e espiritualidade. Então, hoje, né, esses são os nossos recadinhos antes de começar efetivamente a nossa aula. E agora, apertem os cintos e vamos lá. Meninas, autoestima e espiritualidade. Por que estudar isso? O que isso tem relação com a minha vida, né? Como que esses assuntos, eles se cruzam? E para mim, meninas, o maior objetivo, né, de trazer essa junção de autoestima e espiritualidade é porque chega um momento que a gente cansa de procurar fora as respostas. Então, é tempo de você se tornar a sua própria mestra. A gente procura muito fora. Não estou desfazendo aqui de nenhuma terapia, de nenhum oráculo, que eu amo tudo isso, de nenhuma
conteúdo de astrologia, dos cristais que estão aqui, sempre me acompanham, da aromoterapia, não estou descartando nada disso. Né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com terapia, eu trabalho com mentoria. Mas, no nosso dia a dia, a gente precisa acessar essa maestria nossa. Recuperar essa maestria. Recuperar o sagrado que está dentro de nós. Recuperar uma conexão cada vez mais íntima com Deus. A gente não vai falar aqui de religião, mas não tem como falar de espiritualidade e não falar de Deus. Ou no formato que você acredita. Universo, o todo, né? Da forma que você acredita, não tem como a gente falar de espiritualidade sem e não tocar, né, no nome de Deus, mas vou falar de uma forma geral, Deus, eu espero que todas entendam. Então, existe um Deus dentro de nós, existe uma centelha divina dentro de nós, existe um eu superior dentro de nós. Então, casar, né, autoestima e espiritualidade é você confiar que existe esse Deus dentro de você e assumir a sua maestria, assumir a sua autonomia. Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, dessa ajuda de fora, né? É aquela expressão, para quem está comigo aqui desde sempre sabe, que ninguém sai do buraco puxando pelo próprio cabelo, né? Se você caiu ali no buraco, alguém tem que vir te ajudar a sair de lá. Então, às vezes, a gente vai precisar dessa ajuda externa. Mas mesmo se eu não posso ir para essa ajuda externa dependendo somente da ajuda externa. Até para essa ajuda externa funcionar, eu preciso da minha maestria. Eu preciso confiar na minha intuição. E se essa ajuda externa, em algum momento, te der alguma sugestão que está contra os seus princípios e os seus valores? Na melhor intenção. Na melhor intenção. Ou ela trouxe algo que, de repente, não faz sentido para você naquele momento. Ou precisa de uma outra interpretação. Então, nós precisamos de ter essa autonomia da nossa vida. Eu não posso entregar essa vida, né, só para o externo. E a minha força interior. Então, quando a gente fala sobre autoestima e espiritualidade, chega de buscar fora aquilo que já vive em você. É tempo de ser a sua própria mestra. É tempo de ter uma conversa íntima com Deus. É tempo de confiar nas respostas que Deus traz para você. E a gente só consegue ouvir essa voz de Deus, a gente só consegue confiar na nossa intuição quando a gente faz um caminho de autoestima. Quando a gente constrói essa boa relação comigo mesmo. Me conta aí se fez sentido para vocês. E para quem está assistindo a gravação, pode deixar nos comentários depois se fez sentido para vocês. A relação, então, de autoestima e espiritualidade. Nós vamos, né, para conceitos aqui mais rápidos, mas depois a gente vai aprofundar, principalmente para quem for participar da oficina de autoestima, a gente aprofunda bastante esses conteúdos. Mas o que nós temos sobre espiritualidade? Né? Primeiro passo é a compreensão de que espiritualidade e religião são diferentes. E por que espiritualidade se parece com espírito, espiritismo, né? Se conectou muito espiritualidade à doutrina espírita. Mas espiritualidade não tem religião. A religião, ela é fora, é o caminho que eu escolho para conectar fora. Então, eu vou a um culto, eu vou à missa, eu vou a um templo, a um terreiro, aonde você escolhe ir para se conectar com esse Deus que faz sentido para você. É fora, né? E lá fora tem um diretor, tem um dirigente, tem um pastor, tem um pai de santo, tem um padre, né? E tudo bem, cada um escolhe o caminho fora para chegar a esse Deus. E até falar sobre inteligência espiritual é falar sobre respeito a todas essas expressões de religião. Então, a religião é como eu me conecto fora, o ritual que eu faço, o rito, o local que eu vou, as pessoas que eu me conecto. O que é espiritualidade? É a conexão dentro.
Ok, o Deus está lá fora no ritual. E dentro? Como que você experimenta esse Deus dentro de você? Como que você acessa essa divindade dentro de você? Como você conversa com Jesus, aí que está aí do seu lado todos os dias? Como que você confia na sua intuição, anjo da guarda, mentores? Aqui a gente não, né? Você acredita no que você quiser acreditar. A espiritualidade, ela é pano de fundo para tudo isso. Porque ela é a conexão com o seu interior. É a conexão com a sua alma. É a conexão com o que está dentro de você. É a conexão com o sagrado que há dentro de você. É te lembrar que você é um ser sagrado. Porque agora, com todo o respeito, né, eu peço licença a vocês para fazer uma pontuação, que é muitos desses rituais externos propostos pelas religiões, todas elas, fizeram o que com a gente? Nos separaram desse Deus. Colocaram Deus, né, eu brinco que é um senhor bravo sentado numa nuvem mandando raio para quando a gente comete alguma coisa errada. Então, criou uma relação muito de medo com Deus. Desconectou, distanciou. E nós somos um com esse Deus. Então, conectar com a espiritualidade é lembrar que esse Deus está dentro de mim. E hoje, até cientificamente comprovado, esse Deus está dentro de mim. Né? A gente fala um pouco melhor sobre, mas a gente, né, a ciência tem estudado como que esse Deus está em mim e está em tudo, não é só em mim. Água da cachoeira, no vento, nas estrelas. Essa partícula de Deus estudada, ela está em tudo. Então, falar sobre espiritualidade é requerer, né, o nosso direito de ter esse sagrado dentro de nós, sair dessa inferioridade espiritual. E a autoestima, ela é o conjunto de crenças que eu tenho, né, formado sobre mim. Então, esse conjunto de crenças, quem que eu sou, quem que eu acredito que eu sou. Então, a gente fala sobre autoconfiança, sobre segurança em ser quem eu sou, sobre merecimento, sobre a quantidade de amor que eu nutro por mim. E aonde que esses dois conceitos se entrelaçam? Se espiritualidade é acessar o meu interior e a autoestima conta para mim como esse interior está, então se esse interior, se a minha casa interna não estiver em ordem, organizada, limpa, eu não consigo acessar a minha espiritualidade. Eu não vou confiar, ou não vou nem conseguir entrar nessa casa interna. Porque pode ser uma mente que é barulhenta demais, pode ser um coração que está magoado demais. E a gente vai entender hoje aqui até como que a neurociência explica tudo isso. Então, sem essa casa organizada com as nossas emoções, que é a autoestima, dificilmente eu acesso a minha espiritualidade. Eu preciso de primeiro organizar a minha casa para depois ter espaço para ouvir, para sentir essa conexão interna. Porque se eu não gosto do que está aqui dentro, como que eu vou entrar? Como que eu vou ficar em silêncio aqui dentro de mim se eu não gosto do que está dentro? Por isso, esses dois termos que aparentemente não tem nada a ver, por isso que eles se conversam. Tudo bem até aqui? Fez sentido contar para vocês essa ligação entre autoestima e espiritualidade? Maravilha, meninas. Obrigada pelo retorno. Então, o que eu vejo e sinto sobre mim? Como está essa bagunça interna? Como está o meu diálogo interno? Eu tenho tempo e espaço para me ouvir, para saber o que eu estou sentindo? E aqui a gente vai fazer uma pausa para convidar vocês para sentir o que vocês estão sentindo. Respira fundo. Se for confortável e possível para você, feche os olhos. E vamos colocar a mão no nosso coração, como se ele fosse um scanner nesse momento. E faça esse scanner. Qual a emoção que está passando aí nesse momento? O que você está sentindo neste momento?
e guarda essa emoção. Traga apenas a sensação dessa emoção. De repente pode aparecer uma palavra, estou sentindo isso e a palavra vem, ou a sensação no seu corpo conta que é essa emoção que você está sentindo. Apenas guarde essa emoção. E se é possível para você, permaneça de olhos fechados. E eu te convido agora a participar de um exercício rápido de visualização. Permita que agora surja na sua frente um espelho, um lindo e grande espelho. E esse espelho, ele reflete você dos pés à cabeça. E eu peço para que você se aproxime desse espelho e observe o seu reflexo nesse espelho. O que o espelho da sua alma conta para você neste momento. Apenas observe sem julgamento, sem querer mudar alguma coisa. Apenas observe o que neste exato momento o espelho da sua alma traz para você. Essa imagem é compatível com seus sonhos? Essa imagem reflete exatamente a mulher que você se tornou? Ou será que você ainda se vê pequena nesse espelho? Às vezes, talvez você possa ver uma imagem um pouco infantilizada nesse espelho. Talvez uma imagem que não esteja pronta, e está tudo bem. Mas se você consegue visualizar essa mulher pronta, vivendo os seus próprios sonhos, também está tudo bem. É apenas uma percepção do momento atual, de como está a sua imagem no seu espelho da alma. Inspire profundamente. Vá voltando para o aqui e agora, para o momento presente. Pode tirar as mãos do coração, movimentar os dedos. No seu tempo, abrir os olhos. E a imagem eu peço que vocês guardem para vocês. Depois nós conversamos sobre ela. Mas, e a emoção? Quando você acessou o seu coração e passou um scanner no seu coração, qual a emoção que você detectou? Vou pedir para vocês colocarem para mim aqui no chat qual foi a emoção detectada. E o pessoal que está acompanhando a gravação pode colocar nos comentários qual a emoção que vocês escanearam nesse momento e perceberam. Ó, já chegou aqui conexão, amor, gratidão. Tem mais emoção por aí para vocês me contarem? Uau, orgulho de mim, validação, só mulher poderosa. Camila, agora que eu te vi, seja bem-vinda. Deixa eu ver se veio mais. Gratidão, validação, pertencimento. Ah, lá nesse grupo é seu. Superação. Oi, Edna. Merecimento. Que delícia. Só um scanner bem positivo nesse momento. Fico feliz. Feliz mesmo. Maravilha, meninas. Então, esse espelho da alma, ele fala muito sobre a nossa percepção de autoimagem e percepção de autoestima. Então, nesse momento, né, quem compartilhou aqui, estão com percepções positivas. Mas nem sempre a gente tem essas percepções positivas. Né? E talvez você fez o exercício e nesse momento, algo, nossa, detectei uma ansiedade, detectei um medo, tudo bem.
o importante da autoestima, para a gente chegar nesse nível de espiritualidade, é exatamente saber o que eu estou sentindo. Se eu não sei como eu estou sentindo, não há como melhorar, né? E sempre a gente pode dar um passo evolutivo, né? Então, o que a gente vê sobre a gente, né, como esse estado interno que a gente está, fala muito sobre a nossa autoestima e fala muito sobre a qualidade desse ambiente, né? A qualidade desse ambiente para poder me conectar com a espiritualidade. Que ele está tudo bem acessar a insegurança. Está tudo bem. O importante é, olha, como que eu vou cuidar dessa insegurança a partir de agora, né? E eu espero que no final da aula, com esse fortalecimento, né, da autoestima e da espiritualidade, esse sentimento possa estar menos angustiante aí. E qualquer coisa, né, traga para a gente conversar, tá? Ó, Claudinha tá lá com angústia e ansiedade. E tá tudo bem, né? A gente visita essas emoções. Vocês sabem que uma coisa que é muito legal sobre emoção, que a gente foi ensinado, que a gente sente isso ou aquilo. E a gente, na verdade, pode sentir um gradiente de emoções. Eu posso estar feliz de estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo ansiosa e com medo se vocês vão gostar ou não, né? Pode ter uma pontinha de medo na minha alegria, pode ter uma pontinha de ansiedade na minha satisfação, no meu entusiasmo. Como pode ter uma pontinha de alegria no dia que eu estou ansiosa? Então, ter essa consciência que eu posso sentir esse gradiente de emoções, não tem que ser uma caixinha fechada, né? A gente pode sentir de tudo um pouco, mas qual que está gritando agora? É a ansiedade? Vamos olhar para ela. Qual que está gritando agora? É a gratidão? Como eu posso ampliar mais essa gratidão? É assim que a gente equilibra e conversa, né, com as nossas emoções. Então, muito bom essa conexão, né, com o nosso espelho da alma. E ainda nós temos o seguinte, que a minha espiritualidade se fortalece quando eu cuido do que vive em mim. Que foi o que nós conversamos, então, né? Como que essa autoestima, ela dá base para essa espiritualidade. Como eu preciso, a autoestima construir a autoestima, é a faxina que eu preciso dar em mim, porque a gente carrega muitas crenças, muitas histórias, para que a espiritualidade possa florescer. Então, o que está vivendo em mim nesse momento? Como estão meus pensamentos, os meus sentimentos sobre eu mesma? O que eu estou sentindo para efetivamente me aproximar dessa espiritualidade e acessar esse divino que está em mim? E aí comentei com vocês antes da aula, né, para quem chegou mais cedo, que a aula estava montadinha, e aí deu 6 horas da tarde, cochicharam no meu ouvido, porque falar sobre espiritualidade é isso, né, uma baita de uma intuição, que falou assim, a gente quer uma coisa a mais, vamos trazer alguma coisa a mais para essa conversa? Então, vou fazer uma pausa na apresentação, não deu tempo, né, de colocar, porque foi bem em cima da hora, mas eu acho que vocês vão gostar e vai fazer muito sentido para vocês. Eu deixei lá nos grupos, né, uma meditação que eu coloquei ontem, que é uma meditação de cocriação. O que é cocriar, né? É você, junto com Deus, criar a sua realidade. Então, se nós estamos falando de autoestima e espiritualidade, como está esse sentimento aí dentro de você, sentindo verdadeiramente merecedor, e ali, ó, tete a tete com Deus, para co-criar a sua realidade. Eu gosto de falar sobre cocriação, é assim, Deus é o organizador do livro da nossa vida. Vocês já leram um livro que tem vários autores, né? E aí tem um organizador ali daquele livro. Então, Deus, ele organiza. Ele dá condições para aquele livro acontecer. Mas quem escreve esse livro sou eu, através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, essa meditação que eu coloquei para vocês, quem não ouviu, não tem problema. Está lá no YouTube, né, a gravação. Você pode, se quiser, quem for ouvir a gravação dessa aula, pode fazer uma pausa agora, ir lá e ouvir a meditação e voltar, tá tudo certo. Quem está aqui, convido vocês a depois ouvirem a meditação. E aí a intuição que veio para a gente conversar é alguns pontos dessa meditação. Não é meditação, são um conjunto, né, de afirmações. E essas afirmações falam assim, olha, eu assumo o ser espiritual que eu sou.
E sendo esse ser espiritual que eu sou, eu vou co-criar com Deus a minha realidade. Então, por isso que é uma meditação de cocriação, uma meditação de prosperidade. Porque eu estou assumindo esse lugar sagrado que eu sou, esse Deus que há em mim, e conversando com ele com muita intimidade, falando assim, Deus, eu estou aqui junto com você, pronta para pronta para criar a minha realidade. Então, meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou em algumas partes aqui da meditação, posso passar para vocês depois, né? Eu tenho ela, eu digitei parte por parte, posso passar esse documento para vocês, mas a gravação está lá. Então, a meditação começa assim: eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu instantâneo, constante e generoso supridor. Quem que é esse eu superior? Que a gente escuta tanto. Quem que é esse eu superior? Então, esse eu superior é esse eu espiritual mais elevado. É a meu corpo espiritual que ele é elevado por si só. A natureza, né, do meu corpo espiritual é essa elevação. Eu, corpo material, estou aqui experimentando alguns desafios para aprimorar. Né? A nossa grande função aqui na Terra é aprimorar quem a gente é. Então, esse eu superior, né, a gente pode pensar assim, é o seu corpo espiritual que está nessa camada mais próxima de Deus, e ele te passa essas informações, essa é a sua intuição, né? Então, esse eu superior, conectado numa dimensão próxima a Deus, te passa as suas informações de intuição, né? O seu spoiler do futuro, como eu brinco, né? Que é a nossa intuição. Então, quando eu falo, eu tenho fé que o meu eu superior, ele é meu instantâneo e constante e generoso supridor, instantâneo, constante, a todo momento, eu tenho uma parte de mim elevada, uma parte de mim que está conectadinha com Deus, porque eu sou parte dele, porque eu sou tudo que é. Daqui a pouco a gente vai ter esse tudo que é. Então, né, essas afirmações de meu eu superior é essa conexão com o nosso divino. E depois, essa meditação traz o seguinte: com licença do grande espírito que tudo rege e tudo governa. Esse grande espírito pode ser entendido por Deus, por universo, por aquilo que está dentro da sua crença. Então, eu acho muito bonito que antes de pedir aquilo que ele quer cocriar, né, a gente pede licença a uma egrégora maravilhosa. Eu peço licença a Deus, eu peço licença à terra, aos 4 elementos, aos anjos da guarda, aos seres estelares, aos mestres ascensos, tudo isso a gente vai falar um pouco melhor na jornada Autoestima e Espiritualidade, tá? Mas olha como é bonito, né? Eu tenho a minha divindade, mas eu peço licença para fazer essa conversa, né? E aí depois a gente tem uma frase, né? Eu, como ser multidimensional que sou, festejo o meu compromisso de estar nesse lugar, pois eu vivo no agora. O que é ser um ser multidimensional? É a gente, mais uma vez, assumir o nosso corpo espiritual. Eu tenho um corpo material aqui, ó, a Junara que vocês estão vendo, mas eu tenho um corpo vibratório, eu tenho um corpo... esse corpo vibratório, esse corpo energético, ele pode acessar outras dimensões. Querem provas disso? Hoje, a Rosa, que está aqui, me mandou uma mensagem super sincrônica com algo que eu estava escrevendo ontem, né? Eu estava escrevendo naquela hora e ela me mandou uma mensagem. Hoje, 2 amigas que já fizeram aqui a oficina de autoestima, e eu não estou fazendo propaganda, eu estou contando mesmo a sincronicidade. 2 amigas mandaram, Ju, eu estava aqui, uma mandou assim, Ju, eu estava aqui pensando o quanto os nossos encontros foi importante e eu tô menos tímida para fazer as minhas coisas. Eu estava aqui e lembrei de você. E a outra, agora há pouco, falou, Ju, eu estava aqui, recebi essa mensagem e lembrei de você, e a mensagem fala sobre recomeçar os sonhos, enfim. O que é essa sintonia com as outras pessoas? Vocês já passaram por isso? De pensar em alguém e alguém ligar, de pedir uma resposta e a resposta chegar.
Isso é o nosso, a gente pode entender que é o nosso ser multidimensional. A gente está em outras dimensões. A Rosa está lá em Bauru e me mandou uma mensagem. A Letícia está lá em Uberlândia, eu em Araxá e chegou uma mensagem. A gente conecta com pessoas que estão, às vezes, num outro país. Então, isso é entender a nossa multidimensionalidade. É mais do que isso. Mas dessa forma fica mais simples para a gente compreender. E a gente acessa não só a dimensão que eu estou aqui, física. Eu acessei uma dimensão lá em Bauru, por exemplo. Mesmo eu não estando lá. Ficou claro para vocês como eu sou um ser multidimensional? Fui achar a Claudinha lá em Natal. A Alana está em Brasília. Cláudia, eu não sei onde você está, depois me conta. É Camila Brasília também, Brasília. também? Ótimo. Camila está lá em Frutal. Então, é isso mesmo, né, Camila? Eu não troquei a cidade, não, né? Então, e essas conexões, né? Lana, você está em Palmas, socorro. Olha só onde a gente foi parar, né? Isso é uma conexão multidimensional quando as coisas conversam com a gente, né? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Meninas, aí eu vou seguir aqui uma outra fala, né? Eu planejei todas as provas que eu deveria assumir nessa vida, desde o mais profundo da minha sabedoria interdimensional. Eu criei todas as soluções, pois não há lugar dentro de mim onde a criatividade não se manifeste. O que essa afirmação quer dizer? Que tudo que você está passando nesse momento agora, todas as suas provações, a sua alma, o seu eu superior, está grudadinho lá em Deus e já tem as respostas. Mas será que você está com a sua casa arrumada, silenciada, para respirar e para encontrar Deus dentro de você, para acessar a resposta? Tá vendo como autoestima e espiritualidade faz sentido? Né? Depois nós temos uma outra frase aqui. Eu renuncio todos os votos ou decretos, né? As crenças, vou resumir isso em crenças. Eu renuncio a todas as crenças, me curando e me limpando dos meus registros que eu trouxe para mim. Vamos supor que você tem um registro de rejeição. Eu limpo esse registro de rejeição em mim. Quando eu assumo, junto com Deus, essa autonomia, né? Essa maestria, essa autonomia de falar, ok, eu passei por um monte de coisa. Eu preciso da ajuda externa, mas junto com a minha terapia, eu também assumo a responsabilidade de me libertar dessas crenças que não me servem mais. Porque eu tenho um Deus dentro de mim que me dá essa possibilidade de me libertar. Olha o quanto isso é forte. Olha como a nossa maestria é poderosa. Tem uma outra frase. Todos os seres de luz que tutelam sobre mim. Então, o que você acredita dentro da sua espiritualidade, dentro da sua região, né? Todos esses seres, o que eu peço para mim? Né? Que vocês caminham e eu peço afeto, bondade, compreensão, ajuda, conselho, informação, instrução, sabedoria, luz, para que juntos possamos percorrer o caminho que foi traçado por nós mesmos nas mais altas regiões, né, na dimensão mais elevada onde a gente estava antes de chegar aqui. Gente, olha o que é isso. É a gente não se sentir só. A quem você acredita? Deus? Jesus? Maria? Orixás? Santos? Anjos? Independente. A gente está falando aqui de uma espiritualidade livre. No que você acredita, você tem que ter uma autonomia, uma maestria, uma autoestima para falar assim, vem comigo. E você tem certeza que não está sozinho. Você tem absoluta certeza que não está sozinho. Olha o quanto isso é forte. E aí a gente conversa com eles. O que você quer, ou com ele? O que você quer que eu saiba? O que eu deveria fazer agora? Aonde eu deveria estar? O que eu devo fazer para que aconteçam os eventos adequados na minha vida? Dai-me as instruções para eu atuar. Isso é a gente soltar. É começar o seu e falar aonde eu devo estar? Com quem eu devo conversar? Me coloque no lugar e com quem eu preciso estar hoje.
para resolver os problemas que eu preciso resolver. Até as coisas práticas do dia a dia. Estou com um boleto atrasado. Você não está sozinha nessa. Deus, com quem eu preciso falar para resolver esse problema? O que eu preciso aprender para sair dessa situação? É esse tipo de intimidade que a sua autoestima devolve a sua autoridade para assumir as rédeas. E a gente não ficar batendo cabeça, né? Claro que é preocupante. Uma doença, né, uma conta para pagar, um trabalho que precisa de chegar. A autoestima e espiritualidade é eu tenho preocupação, mas eu também tenho calma. Eu também tenho elegância para resolver esse problema. Eu respiro, eu lembro que eu não estou sozinha. Eu lembro que antes de viver essa treta, meu eu superior já sabe a resposta. Porque essa treta que eu estou nesse momento é para minha evolução espiritual. Então, eu acesso. Mas, voltando à casa, a autoestima tem que estar muito organizada para que a gente possa fazer esse acesso mais direto e que a gente possa confiar, principalmente, que essa resposta vem, né? E aí, como é uma meditação, né, de cocriação, de prosperidade, tem uma fala que é muito importante. Eu aceito ser, porque eu sei que a gratidão pelo momento presente, pela plenitude da vida agora, é a verdadeira prosperidade. Então, você está conectado com a sua espiritualidade, é você saber que você é próspero, porque você tem exatamente o que você precisa naquele momento. Não é viver na escassez, então tem que viver com pouco. Não, não é isso. Mas a todo momento que você agradece aquilo que você já tem, até a dificuldade, você vai chegar numa vibração para mais coisas chegarem. Essa parte da aula, para mim, é a mais legal. A gente vai, daqui a pouco eu chego lá. Mas só para trazer, né, essa força para vocês. Que o momento, a gratidão do momento agora, estar presente no agora, é que te traz as respostas e a prosperidade. Não é a preocupação, né? Deixa eu ver aqui mais. Outra fala que a gente pode dizer quando a gente está muito conectado com a nossa autoestima e com a nossa espiritualidade. Eu peço que cheguem até mim, juntos e sem esforço, somente os conhecimentos, as pessoas, as oportunidades e os recursos materiais necessários que permitam manifestar a vontade divina nesta realidade. Eu que permito, Deus, chegue até mim os conhecimentos, as pessoas, as oportunidades, para que eu cumpra o meu plano. O que eu combinei com o Senhor? Foi isso, não foi? Então, estou pronta para conectar com o que precisa conectar. E para fechar, né, a meditação ela é extensa, né, depois vocês vão poder ouvir com calma, mas eu quis ilustrar com algumas partes que vão fazer muito sentido com a nossa aula, né? É a parte, né, onde essa consciência traz para a gente o seguinte: eu sou o que sou e mereço estar agora nesse lugar lindo chamado Terra. Eu sou o que sou, eu sou tudo o que sou e tudo o que é. Guardem isso, porque daqui a pouco a gente vai olhar para o significado desse eu sou. Eu sou um com Deus, um com todo, de acordo com o plano e com a vontade divina. Essa é a vontade de Deus. Que a gente saia dessa separação e lembre que nós somos um com Ele, porque nós somos parte dele. Né? Como estamos até aqui? Mandem aqui no chat. Vivas? Fazendo sentido? E quem está na gravação, por favor, coloque nos comentários o quanto isso fez sentido para vocês. Curiosa, Camila está. Me deu até calor. Vivas, energizadas, emocionada. Intenso, é intenso. E é isso, Rosa, é a gente se entregar. Gente, é tão forte, porque Deus fica tão mais presente quando a gente limpa essa bagunça, né? É muito bom.
Ai, Keila, fico feliz, está emocionada, está fazendo sentido por aí. Vamos mais, então. Respira, sente, deixa ressoar aí dentro. É muita informação para pouco tempo, mas a gente vai degustar tudo isso, né, com mais calma, dentro da oficina e dentro da jornada aqui também. Deixa eu compartilhar com vocês, então, novamente. Então, só para trazer essa conversa de novo, né? A minha espiritualidade se fortalece quando eu cuido do que vive em mim. Então, eu estou cuidando das minhas emoções, eu estou cuidando do que eu penso, né? E aí, então, vem essa relação. Agora, a gente vai trazer um pouquinho de neurociência para essa conversa. Autoestima, espiritualidade e os nossos vícios emocionais. Por que que a nossa autoestima é tão abalada? Por que que a gente não consegue, muitas vezes, ter essa relação íntima com Deus? Por que que eu não consigo acessar esse sagrado e essa divindade que está em mim? Porque os meus vícios emocionais fragilizam a minha autoestima. O que são vícios emocionais? Qual emoção eu sinto com mais frequência? A gente passou um scanner agora há pouco, né? Saiu aqui gratidão, merecimento, mas também angústia, ansiedade. Será que que todos os dias a minha maior emoção, a emoção que eu mais sinto é a ansiedade? Opa, pode ser que eu tenha um vício emocional aí. É a culpa? Se eu estou falando de, eu sinto muita gratidão, muito merecimento, ok, né? Mas olha, veio aqui no chat, insegurança. Se a maior parte do tempo eu sinto insegurança, isso é um vício emocional. E o que nós vamos ver a partir de agora é como esse vício emocional, como ele funciona na minha cabeça e no meu coração, e como esse vício emocional interfere na minha autoestima e, consequentemente, vai interferir na minha espiritualidade. Agora a gente vai pegar né, vamos num momento, num conteúdo mais contínuo aqui. Então, quais são os principais vícios emocionais? Culpa, tristeza, arrependimento, insegurança, medo, ansiedade, a depressão, relacionamentos tóxicos, sempre se colocar em relacionamentos que te desmerecem, a solidão, o estresse, a rejeição, o abandono e a exclusão. E o que nós vamos ver aqui agora, a partir de agora, é que um vício emocional, ele funciona exatamente como um vício qualquer. O vício de cigarro, o vício de bebida, o vício de compra, o vício de sexo, todo vício tem o mesmo funcionamento dentro do seu corpo. Então, se você é viciado em sentir abandono e rejeição, ou insegurança, ou culpa, o seu cérebro e o seu corpo funcionam da mesma forma que um viciado em bebida alcoólica. Olha como isso é profundo. E a bagunça que isso faz a nossa casa interna, e por isso a nossa autoestima fica tão abalada. Chegou o vídeo aí para vocês? Dá para ver o vídeo? Ele travou um pouquinho, mas foi. Mas esse vídeo... Ai, obrigada pelo retorno, meninas. Esse vídeo, ele mostra a nossa sinapse acontecendo. Um neurônio conversando com o outro neurônio. Então, essa luz, né, que passa aqui dentro, um neurônio e o outro, é a chamada sinapse. Né? Então, como que um neurônio, né, lá no meu cérebro, a gente tem neurônio no corpo todo, mas principalmente no cérebro, no coração e no intestino, como que esses neurônios conversam, né? Através das sinapses. Tem um vídeo aqui agora que ele vai mostrar, né, como se a gente desse um zoom, né, aonde essa luz ali aparece. O neurônio não encontra com o outro, né? Ele está ali afastadinho, e essa sinapse é feita, né, pelos neurotransmissores. Então, a informação de um neurônio para outro é feita através dos neurotransmissores, que seriam, então, né, simbolizado aqui por essas bolinhas que estão saindo de um neurônio para outro neurônio. Esses neurotransmissores, eles têm funções no nosso corpo. E aí, quando eu estou viciado em alguma emoção,
o meu corpo recebe mais desse tipo de neurotransmissor. Então, ele fica viciado em ter esse neurotransmissor no corpo. Então, olha o perigo disso. Se eu sou uma pessoa que sinto muita insegurança, estou viciada na insegurança, e o meu corpo viciou na sensação que é liberada quando eu sinto insegurança. Então, mesmo que eu não esteja em situação de insegurança, eu vou buscar situações, relações, para que eu viva aquela insegurança. Olha só isso. Deixa eu trazer aqui para coisas do nosso dia a dia. Coloquei aqui para vocês, né, os principais neurotransmissores: dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato e o GABA. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Por que a gente não consegue ficar sem olhar esse negocinho aqui? Toda vez que chega uma notificação e eu olho, eu acesso o meu sistema de dopamina, meu sistema de recompensa. Ai, vi um texto, ai, vi uma mensagem, ai, vi um vídeo legal, ai, eu vi não sei o que lá. Ou se eu sou, vamos trazer a insegurança de novo, eu vou sempre estar buscando validação. Então, eu vou precisar que o outro me valide para eu saber que eu estou bem, para eu ter segurança. Isso é totalmente o contrário da autoestima. A autoestima não tem ninguém me validando. Eu queria ter alguém para compartilhar, mas não tem. Eu vou segura daquilo que eu sei que eu sei. E segura de saber que eu não estou sozinha, que tem uma espiritualidade, tem Deus que me acompanha. Né? Serotonina, sensação de felicidade. Chocolate, para quem gosta. Chocolate traz muita sensação de felicidade, pra gente, né, que é gostoso, porque ele libera serotonina. Então, eu vou ter que comer um chocolate toda hora para sentir feliz? Ou vou buscar fora a todo momento essa sensação de felicidade? Então, né, trouxe um pouquinho, né, de forma muito simples para vocês, como, né, essa função do neurotransmissor, para que a gente entenda como que o nosso cérebro vai ficar, então, viciado nessas substâncias que mergulham o meu corpo e traz uma sensação que é confortável. Então, é muito mais confortável quem tem um vício em insegurança, em se sentir inseguro, do que se sentir seguro. Na verdade, sentir seguro nesse momento, para quem está viciado em insegurança, o cérebro entende como um risco. Então, eu preciso fazer um trabalho bem profundo de autoconhecimento, de desenvolvimento de autoestima, para me... Eu não gosto de falar curar, porque parece que vai estar totalmente resolvido, né? Mas para equilibrar esse vício emocional no meu corpo. Porque as minhas emoções, elas impactam nos meus comportamentos. Então, o vício de recompensa vai fazer eu me comportar buscando essa recompensa. Será que isso realmente é o que eu quero? Assim, buscar a felicidade, né? Se eu tenho se meu corpo está viciado na sensação de tristeza, eu vou ficar, todas as minhas ações serão buscando essa sensação de felicidade. Mas quantas vezes a gente passa por cima de quem a gente é para poder ter uma pequena sensação de felicidade? Por exemplo, comprar alguma coisa. Não está resolvendo o seu vazio existencial. Você compra, aquilo é bom na hora, mas daqui a pouco você fala, nossa, aí você quer outra coisa, quer outra coisa. E aí as suas ações estão totalmente comprometidas pelas suas emoções. Ok aqui sobre os neurotransmissores? Uma pocket aula de neurociência, mas só para a gente entender que a emoção me deixa viciado e esse vício vai impactar no meu comportamento. E esse comportamento pode estar totalmente desconectado com quem eu sou e aquilo que realmente eu busco para mim. Aí a minha intuição está falando uma coisa, mas o meu vício emocional está me levando para outro lugar. A gente chama isso, né, de é o anjinho e o diabinho, tarará. Não. É a sua intuição, a sua espiritualidade, o seu eu superior conversando com você, e do outro lado as suas crenças, os seus medos, e aí a gente não sabe para onde vai, né?
E o que é autoestima e espiritualidade? Eu me centro, sem esse barulho. O que realmente eu quero, quem que realmente eu sou. Eu me centro. Ok, é aqui. Tá todo mundo falando que não é, mas eu sei que para mim é por aqui. Então eu vou. E enquanto a gente não traz esse alinhamento, a gente fica quebrando a cabeça. Em trabalho, em relacionamentos, né? Na vida. Na vida. Deixa eu abrir aqui para ver os comentários de vocês. Ótimo que está fazendo sentido. Olha, veio um comentário aqui. Como já deixei de fazer as coisas por me sentir insegura? Né? Olha como a gente está trazendo, tirando a nossa prosperidade, né? Tirando o nosso dever divino de conseguir as coisas, porque essa insegurança, né? O meu corpo tá sofrendo com essa sensação e não consegue sair mesmo. O quanto a gente percebe o quanto é difícil uma pessoa sair do vício, né? De uma droga, de uma bebida. É a mesma dificuldade, né? É a mesma dificuldade, mas é muito possível fazer isso de forma amorosa, de forma leve. Não é fácil, mas pode ser amoroso e pode ser leve. Né? Sair desse caminho neural que está viciado. Né? Então, trazendo de novo aqui os neurotransmissores, deixa eu voltar lá. As sinapses, né? Eu acho esse vídeo lindo. O que esse vídeo traz para a gente? O meu vício ensinou para o meu cérebro fazer esse caminho neural. Mas é muito possível eu conversar com o meu corpo, me alinhar, me tratar, para desenhar um outro caminho neural. E aqui até a minha espiritualidade pode me ajudar a criar este outro caminho neural. Então é muito. Aqui a gente não tem. É tudo junto e misturado, né? É a ciência com a espiritualidade, tudo isso a favor de mim, tudo isso a favor do meu aprimoramento pessoal. E ainda chega num ponto que eu amo, né? Eu acho que todas as minhas aulas vai ter essa imagem, porque essa emoção, esse vício emocional, esse neurônio, liberando esses neurotransmissores, trazendo sensações para o seu corpo, isso também gera vibração no seu corpo. E então, cada emoção tem a sua vibração. Vibração é medida em hertz, igual as ondas do rádio, né? A gente mede em hertz. Então, esse é um experimento, né, onde colocaram as pessoas sentindo essas emoções e mediram o seu campo vibracional. Daqui a pouco tem uma imagem de campo vibracional, vai ficar melhor para vocês. Então, esse campo vibracional. Então, a culpa, a vergonha, o medo, a insegurança, né? Segurança vem do medo. São vibrações de baixo hertz, né? São baixas vibrações. E quando eu estou alinhado com a minha alegria, com a minha aceitação, com a minha gratidão, eu estou vibrando né, numa escala mais alta. E como tudo no mundo vibra, a gente acha que não, né? Que a gente não tem olhos para ver essa vibração, mas o nosso corpo vibra, esse copo nesse momento ele está vibrando, esse cristal aqui ele está vibrando, tudo vibra. E aí, essa vibração, ela está sendo positiva ou negativa? E o que essa vibração tem a ver com autoestima e espiritualidade? Vamos costurando. Então, só para a gente chegar até aqui, a emoção que eu sinto, ela gera uma vibração. Então, além dessa emoção contar para mim uma história triste sobre mim mesma, ela também está fazendo o meu corpo vibrar de forma contraída, de forma triste. O que tudo isso tem a ver? Isso vira, então, um ciclo do vício emocional, o meu pensamento, né? Eu penso aquelas coisas tristes, de insegurança, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Esses pensamentos, eles geram sentimentos, meu coração aperta, né? A minha mão pode ficar suando frio, aí o meu cérebro já está lá mergulhado no neurotransmissor né, dessa insegurança. Tudo isso faz um campo vibracional em torno de mim,
E aí eu manifesto aquilo na minha vida, eu manifesto resultados sobre isso na minha vida. Lembra da afirmação? Deus, eu e você estamos cocriando aqui coisas para mim. Mas nesse estado de vício emocional, eu estou cocriando, né, trazendo para a minha realidade coisas mais densas, coisas mais pesadas. E aí, mesmo eu tendo uma identidade sagrada dentro de mim, mesmo Deus estando aqui do meu lado, me acompanhando, não é que ele me abandonou, mas o meu campo vibratório não está coincidindo com o dele para manifestar as coisas positivas para mim. Então, olha a importância de eu limpar a minha casa, que é construir autoestima, para eu atingir essas vibrações mais elevadas, para, junto com essa divindade que está dentro de mim, mudar a minha realidade. E aí, a gente tem aqui mais outro, né? Então, a gente tem, juntando tudo isso, como que esse campo, ele é formado, né? Porque eu não gosto muito, meninas, daquela coisa muito... a autoajuda pela autoajuda. Ai, pensa positivo, eleva a sua vibração e tudo vai dar certo. Não, por que isso funciona? Porque eu tenho um impulso elétrico dos meus neurotransmissores, a gente viu aqui, né? Essa sinapse, essa liberação de neurotransmissor é um impulso elétrico, e o meu coração pulsando, que também é cheio de neurônios, que é o vídeo que está aqui ao lado, ele faz um campo magnético. Então, dos meus neurotransmissores, um campo elétrico, do meu coração, do meu sentimento, um campo magnético. Aí vem uma reflexão. O ímã, ele atrai por quê? Por eletricidade ou por magnetismo? Né? A gente atrai por magnetismo. Então, o campo gerado pelo nosso coração, ele é maior do que o campo gerado pela minha mente. Então, eu posso estar pensando positivo, mas eu estou sentindo efetivamente positivo? Eu posso estar pensando, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, mas o meu coração está sentindo que eu sou merecedora de um carro novo? Então, a junção do meu campo elétrico, pensamento, com o meu campo magnético, coração, forma, então, o meu campo vibratório eletromagnético. Então, quando a gente fala que a minha emoção gera um campo em torno de mim, é sobre isso que nós estamos falando. Aquilo que eu sinto e penso sobre mim faz toda essa viagem, né, no meu corpo, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo funcionamento do nosso corpo. Só que isso fisicamente gera esse campo eletromagnético no meu entorno. Esse campo eletromagnético, a gente chama ele de torus, campo de torus. Já devem ter ouvido falar sobre isso. É a energia que sai de mim. É a energia que sai de mim e que conectou com a Rosa lá em Bauru, que me mandou uma mensagem. Que conectou com a Letícia lá em Uberlândia e me mandou uma mensagem. Que conectou com todas vocês. Foi o meu campo, junto com o seu campo, que uniu e falou, agora eu vou assistir essa aula hoje. Quem está aqui? Quem está nessa sintonia, nessa vibração? O meu campo, Taurus, né? Comunicou com o campo de vocês e fez sentido você estar aqui. E esse campo Taurus, só para reforçar, é formado pelas minhas emoções. E as minhas emoções, elas são formadas pela qualidade da minha autoestima. Tá fazendo sentido tudo isso? Eu estou costurando direitinho para vocês? Maravilha. E aí, o que tudo isso tem a ver com a sensação, então, da cocriação, dessa autonomia, né, dessa maestria, eu e Deus conduzindo a minha vida? Porque esse campo, né, eletromagnético, ele tem que vibrar na mesma sintonia daquilo que eu quero para mim. Ah, eu quero uma viagem para a praia, eu quero saúde, eu quero uma casa, eu quero estudar, eu quero um carro. O meu campo eletromagnético, ele tem que pulsar nessa vibração. Ir para a praia, ter saúde, comprar um carro, vai te deixar feliz, grato. Mas o seu campo magnético está vibrando na gratidão e na felicidade para que esse carro chegue até você? Para como na meditação a gente viu, eu estou aqui pronto para receber tudo que eu mereço receber? Isso é assumir a maestria da sua vida.
Eu estou mais num campo vibratório denso, baixo, e está tudo dando errado. E se tiver nesse ponto, ok, a partir de hoje você pode escolher vibrar de forma diferente. A gente vai cuidando das nossas emoções, da nossa autoestima. Mas eu posso, a partir de agora, escolher vibrar de forma mais ampla. Estou preocupado? Vou respirar fundo e vou pensar em algo que me dá muita gratidão. Só de fazer isso eu já amplio esse campo. A preocupação vai continuar, talvez não resolva o seu problema, mas o fato de você se colocar num campo vibratório mais elevado vai te fazer ter acesso às respostas para a resolução do seu problema. E aí o que a gente estava falando lá no início, isso é assumir a sua maestria. Eu não posso, eu estou com um problema que agora eu estou preocupado. Ai, fulano, põe uma carta para mim. Ai, ciclano, agenda uma coisa aqui para mim urgente. Ou, amiga, o que que eu faço? Aí a amiga te fala uma coisa que não tem a ver com você. Então, esse buscar fora, né? Por que buscar tanto fora se você pode acessar isso dentro de você? Só que para isso eu tenho que estar, de novo, com a minha casa limpa, organizada, consciente de que eu tenho esse poder. Isso é poder pessoal. Isso é valor pessoal. É saber que está na minha mão mudar a minha realidade. Poder pessoal não é passar um batom, colocar um salto e sair para a vida. Poder pessoal é falar, tá, o problema está aqui, eu e Deus, vamos resolver. Não consegui, eu e Deus estamos aqui, mas mesmo assim eu preciso de conversar com a terapia, eu preciso de fazer uma mentoria, eu preciso de pedir uma ajuda para o tarot, tá tudo bem, mas você está inteira para pedir essa ajuda? Ou se o tarot fala uma coisa, a sua amiga fala outra, e o terapeuta fala outra, você não sabe para onde você vai. E tem muita gente se perdendo nesse sentido, né? Ai. Então, o verdadeiro significado do eu sou. Respira para a gente falar sobre esse verdadeiro significado do eu sou. Já vou ler vocês, tá, gente, nos comentários, e já a gente abre para a gente conversar e tirar as dúvidas. Meninas, isso tudo, né, nessa conexão com essa espiritualidade, limpar a nossa casa para aumentar esse canal de comunicação, passa pelo entendimento do que significa eu sou o eu sou, né? E autoestima, a gente usa muito esse eu sou contra nós. Se, nosso exemplo aqui está sendo sobre insegurança, né? Se eu sou insegura, o que eu vou falar sobre mim? Eu sou insegura, eu sou medrosa, eu sou ansiosa para resolver as coisas, eu sou atrapalhada, né? A gente vai começando a falar esse eu sou isso, eu sou aquilo. E o primeiro passo para a gente conectar essa autoestima com a nossa espiritualidade é melhorar esse eu sou. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou segura, mas não é um papo só de afirmações positivas. Olha a força do que significa eu sou. Nós temos algumas traduções do nome de Deus, né? E uma das traduções é eu sou o que sou. O nome de Deus é eu sou. Então, todas as vezes que você fala eu sou confiante, na verdade eu estou trazendo para mim o Deus que mora em mim, eu acesso o Deus que mora em mim e acesso a minha confiança, porque se Deus é confiança, eu também sou. Eu sou a prosperidade. Então, Deus que mora em mim é próspero, porque eu acesso a prosperidade que é natural de Deus. Então, quando, né, Deus deixou para a gente, não use o meu santo nome em vão, não é porque a gente vai falar, ai, Deus é isso, Deus é aquilo. Não. Na verdade, não fale o eu sou com coisas negativas. Porque toda vez que você traz algo negativo depois de eu sou, você não está falando mal não só de você, mas também do Deus que mora dentro de você.
Então, acessar a nossa autoestima, a nossa maestria, é recuperar esse eu sou que há dentro de nós. É acessar, é acionar, é entender, é compreender, é usar esse poder desse sagrado, dessa divindade que há dentro de nós. Então, é aqui que tudo se junta, que tudo conversa, né? Então, o que eu trouxe para vocês é uma explicação científica de como o nosso corpo emite essa vibração, através da minha autoestima, do meu pensamento e do meu sentimento. E tudo isso, né, quando tudo isso está mais organizado, eu consigo acessar esse eu sou. Eu escuto esse eu sou. Eu sou esse eu sou. Eu sou tudo que é. E é dessa forma que a nossa vida fica mais leve e mais próspera em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu espero que tenha reverberado e mexido aí em vocês, né? Como tudo isso conversa, como tudo isso faz parte, né? Desse movimento de autoconhecimento que chega até a autoestima, que nos leva a esse ser espiritual que todos nós somos. Então, para hoje, meninas, para essa aula inaugural, né, é esse conteúdo que eu queria trazer como introdução para vocês, né, essa verdadeira conexão do conceito de autoestima, e como tudo isso é muito maior do que a gente pode imaginar, mas eu só construo autoestima quando eu olho para as minhas emoções, quando eu tenho coragem de mergulhar profundamente e olhar as minhas emoções. E aí, para quem faz sentido continuar com esse estudo, né, eu deixo o convite para vocês participarem da oficina de autoestima, que agora ela tem, né, o que é a oficina de autoestima? É reconectar as mulheres através da autoconsciência, quem eu sou, e espiritualidade. A oficina, meninas, para quem está chegando por agora, né, ela está, né, como oficina de autoestima desde 2019, já são mais de 10 mil mulheres, eu tenho um orgulho danado desse número, mais de 10 mil mulheres que passaram pela metodologia, tanto online quanto presencial, e até fora do país, né, esse campo vibratório me fez realizar o sonho de levar a autoestima para uma turma na Alemanha, que foi algo lindo, e agora, né, a roupinha nova da oficina de autoestima é trazer, além das habilidades emocionais, a inteligência espiritual. Então, habilidades emocionais, para a gente entender e gerenciar melhor as nossas emoções com esse enfrentamento do dia a dia mesmo. A gente vai ter problema o resto da vida, mas como que eu lido melhor com isso? Então, ferramentas de gerenciamento de emoções. E a inteligência espiritual, que ajuda a gente a acessar esses recursos internos para resolver os problemas, trazer mais sentido para a vida e promove o bem-estar emocional e psicológico. Então, nós teremos 8 encontros online, ao vivo, nesse mesmo formato, cada módulo, né, aprofundando tudo isso que nós falamos aqui e fazendo essa organização da nossa autoestima, né, para que a gente possa acessar cada vez mais a nossa espiritualidade. O que eu vou fazer para não ficar delongando aqui? Eu vou colocar nos grupos que vocês fazem parte o PDF com o cronograma e o conteúdo das aulas, né? Nós começamos já na próxima terça-feira, então nós ficaremos maio e junho juntas nessa jornada, e além das aulas, o grupo de WhatsApp a gente vai complementando com algumas ferramentas e tudo mais. Então, para quem faz sentido participar da oficina de autoestima, deixa eu só ir abrindo aqui que eu vou colocar o link para vocês. Dá para fazer inscrição ainda, né? Porque hoje é a nossa aula inaugural. E para vocês que estão aqui, a gente vai, né, claro, ter um desconto especial. Deixa eu só pegar o link aqui para compartilhar com vocês. E a gente já abre para perguntas. Para quem está participando da gravação, eu vou deixar o link na descrição. Mas, aqui, é isso. Agora foi. Consigo compartilhar aqui com vocês, vou deixar aqui no chat. Então, tá aqui o link
No Simpla, você compra, né, a oficina de autoestima, e para vocês que estão aqui, vou colocar no chat também. É só aplicar esse cupom autoestima que vai ter um desconto do valor que está lá no Simpla. Então, é só para quem assistiu a aula, que para quem vai acessar a gravação depois. Né, vai ficar disponível até amanhã a compra do ingresso com o cupom autoestima, depois já volta para o valor normal. Então, assistiu essa aula, fez sentido para você, conectou com tudo isso, te convido a fazer parte da oficina de autoestima. Então, a gente vai, né, a partir da próxima terça-feira, a gente continua aprofundando no conteúdo. Então, o que eu vou fazer agora? Encerrar aqui a gravação, mas, por favor, continuem para a gente tirar as dúvidas, para a gente conversar sobre o conteúdo. E para você que assistiu a gravação e quer participar da oficina da autoestima, vai ser um prazer te receber. Se meu campo vibratório chegou até o seu campo vibratório, deu match, vai ser uma delícia a gente participar dessa jornada juntas. E para quem nesse momento, olha, não deu match nosso campo vibratório, continue acompanhando os conteúdos, tanto pelo Conversas que Curam, tanto pelo YouTube, a gente vai continuar com essa conversa, tá? Então, só para encerrar a gravação, grata a todos vocês que participaram, coloquem nos comentários as dúvidas de vocês, está acompanhando pelo YouTube, compartilha para pessoas que fazem sentido, deixa o seu like, que é super importante para que a gente possa, né, espalhar essa espiritualidade por aí. E meninas, não saiam, que a gente continua para tirar as dúvidas de quem está aqui ao vivo.